Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Curso Master de Fotografia. Eu sou a professora Raíza, especialista em iluminação, e eu vim aqui trazer para vocês hoje um assunto que é bem legal. Isso mesmo, gente, eu vou ensinar vocês aí a poder pensar um pouquinho fora da caixa. Eu que sou aí ótima em relação à criatividade, estou trazendo para vocês aí essa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre isso. E o meu objetivo hoje é falar coisas que a gente tem dentro de casa, e eu posso garantir para você que você também tem aí dentro da sua casa, que a gente pode fazer fotografias incríveis, tá? Nesse caso de hoje, eu trouxe para vocês a oportunidade de a gente fazer fotografias no espelho e também fotografias utilizando vidros, seja um vidro aí de uma janela ou qualquer outro vidro que você tenha na tua casa, tá? Então eu escolhi esses dois objetos para a gente conseguir fotografar, porque eu sei que realmente todo mundo tem. Mas quando a gente está falando de criatividade, de coisas que tem dentro de casa, olha, o céu é o limite. Eu vou falar para vocês que não é brincadeira mesmo, gente. Eu já fiz ensaio meu mesmo, utilizando barbante, papel higiênico, já fiz ensaio usando papelão, para vocês poderem ver que o céu é o limite quando a gente está falando de criatividade. Tem algumas outras coisas também que eu utilizo, por exemplo, eu já peguei óleo corporal, misturei aí com coisas de glacê de bolo, que deixa o bolo brilhoso, e já pintei o corpo também para fazer umas fotografias diferentes. E isso tudo pensando de, o que tem na minha casa que eu posso fazer aí uma fotografia criativa, tá? Então, hoje eu trouxe essa oportunidade para vocês poderem pensar um pouquinho fora da caixa também. Algumas coisas eu quero que vocês fiquem atentos, que é principalmente em relação à composição fotográfica. Vou dar alguns bizus aí, vocês vão ver que no decorrer aí dos vídeos, vocês vão reparar que eu sempre estava utilizando essas estratégias aí pra gente conseguir organizar bem a nossa fotografia. Primeiro ponto, quando a gente está fazendo as fotografias aí em frente ao espelho, eu sempre tomei o cuidado de fazer com que as mãos da minha modelo aparecessem. Então, o tempo inteiro eu estava pedindo a minha modelo para colocar, de repente, a mão um pouco mais em cima, colocar a mão um pouco mais embaixo, mexer ali a mão de uma forma que ela ficasse boa na fotografia. Por quê? Porque ela tinha que aparecer, sabe? Porque a sensação que a gente tem quando a pessoa tá sem as mãos no vídeo é uma sensação meio esquisita, sabe? Tipo, será que ela tinha a mão mesmo? Será que ela não tinha? E aí é uma coisa bem esquisita. Quando a gente traz as mãos pro vídeo e posiciona sempre próxima do rosto, isso deixa a fotografia muito mais interessante. Então essa é a primeira coisa que eu tenho para falar aí sobre as fotos no espelho. Segunda coisa eu me atentei sempre em fazer ali com que a minha modelo aparecesse em duas faces. Raíza, como assim duas faces? Bom, eu tenho aí a nossa grade, lembra da gradezinha da regra dos terços? E a gente tem as interseções dessa grade. Então, a imagem está dividida e a gente tem a interseção ali, que é onde as linhas se cruzam. Então, no lugar onde essas linhas se cruzavam, eu sempre estava deixando uma parte da minha modelo. Por quê? Porque se eu estou fotografando em frente ao espelho, significa que eu tenho duas versões da minha modelo. Eu tenho a versão que está aparecendo de costa para mim e eu tenho a versão do rosto dela refletindo no espelho. Então, cada uma dessas versões ficava em um ponto de ouro aí da minha fotografia. Então, uma ficava do lado de cá e a outra ficava do lado de cá, para eu conseguir organizar bem a minha imagem. Mas isso é com a foto deitada? Não, isso é com a foto em pé também. Então, mesmo com a foto em pé, eu ainda tinha a oportunidade de encaixar a minha modelo ali nas interseções, que é nos lugares onde as linhas se cruzam. Então, isso para mim foi extremamente importante quando eu pensei nessas fotografias em frente ao espelho. Raiz, e o que você estava usando de iluminação? Iluminação é apenas de uma janela que eu tenho aqui no quarto da minha casa. Então, se vocês repararem, tá refletindo aqui, essa parte de cá que tá refletindo é da janela, tá? Aqui tá refletindo aqui também na madeira e tá aparecendo no vídeo. Então, essa janela era a mesma janela que tava trazendo luz ali pra minha modelo. Por isso que muitas das vezes eu tava pedindo a minha modelo pra virar o queixo pra lá. Entendeu? Então, o tempo inteiro eu falava, vira o queixo pro outro lado. Por quê? Porque eu sabia que é daquele lado de lá que estava vindo a luz. Então, ela tinha que ficar mais próxima ali de onde estava vindo a luz. Se ela vira pro outro lado, eu ia ter que ali trabalhar um pouquinho mais com a configuração da minha câmera, aumentar um pouquinho mais ali o ISO, e não era necessário. Eu podia muito bem pedir ela só para virar pra luz, tá bom? Eu até fiz uns testes também pro outro lado, mas o lado que melhor ficou foi o lado onde estava a luz mesmo. Então, a iluminação nesse caso foi uma iluminação 100% natural, tá? Que eu estava utilizando. Pro nosso segundo modelo de fotografia, eu já quis trabalhar com vidro. E aí,
eu queria que aparecesse o reflexo ali do vidro, sabe? Então, coisas que tivessem ao meu redor iam acabar refletindo naquele vídeo e ia aparecer na minha fotografia. E foi o que eu fiz também. Mas, novamente, para conseguir fazer aquelas fotografias, eu me atentei ao principal, mãos. Então, o tempo inteiro, a minha modelo estava com as mãos aparecendo, tá? Isso foi algo que foi extremamente necessário para mim. Só que eu quis dar uma incrementadazinha e fui lá e coloquei também um bastão de luz. Só que esse bastão de luz eu coloquei com uma luz colorida. Por quê? Porque na frente da minha modelo já tinha luz vindo nela, né? Que é a luz natural da minha janela, como eu já havia dito. Porém, atrás dela, eu senti que tava ali tão sem graça, eu queria alguma coisa diferente. Aí eu fui lá e coloquei um bastão de luz. E só pra vocês verem, gente, que é possível fazer fotografia utilizando qualquer coisa, estrategicamente eu usei qualquer coisa. Eu peguei ali um bastão de luz, peguei umas caixas que eu tinha aqui em casa e eu fui lá e coloquei o bastão de luz em cima daquelas caixas. E a gente pegou um vidro, que era o vidro provavelmente de uma mesa. E a gente foi lá e colocou o vidro ali na frente da modelo pra gente conseguir fazer as fotos e tal. Então é uma coisa bem improvisada mesmo, pra gente mostrar pra vocês que o céu é o limite quando a gente tá falando de criatividade. O importante é o que você sabe em relação à fotografia. O que você sabe de iluminação? O que você sabe disso? O que você sabe de obturador? Agora, ter o melhor equipamento, ter as melhores coisas o tempo inteiro, nem sempre é necessário. Eu, por exemplo, eu estava utilizando uma 50mm para poder fotografar com a minha Canon 6D. É verdade que a minha Canon 6D é uma boa câmera, é uma câmera full frame, mas é uma câmera full frame um pouco mais antiga. E mesmo assim eu estava utilizando ela para poder fotografar. E o melhor, né? Vocês vão reparar que o tempo inteiro eu tava fotografando, movendo muito aqui esse negocinho aqui da lente, ó. Por quê? Porque além de tudo, eu trabalho no manual. Então, todas as minhas fotografias, assim, exceto quando exige que eu tenha mais agilidade na hora do clique, quando não precisa de eu ter agilidade, eu vou lá e uso o manual da minha câmera. Então, o tempo inteiro eu vou lá e fico focando aqui na minha lente, e aí eu vou lá com a maior paciência, e é aquilo. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Não adianta você querer fazer 300 cliques e uma fotinho sai boa. Você tá gastando ali os cliques da tua câmera à toa. É melhor você pensar, você ter mais cuidado, você analisar a imagem ali antes de bater uma foto. Então eu acabo sendo muito mais certeira quando eu faço isso. E isso é uma das outras coisas que eu deixo de dica para vocês. Para vocês observarem a imagem que vocês estão fazendo ali na hora que tá tirando a fotografia, ao invés de só ficar dando um clique atrás do outro. É óbvio, tem momentos que a gente depende de agilidade. Então você vai lá e vai fotografar independente da situação. Você vai lá e você vai, tô no casamento, na entrada da noiva. Não tem como ninguém posicionar nada. Você só começa a disparar e acabou. Mas quando a gente está fazendo ensaio, gente, é muito tempo que você tem para pensar, para analisar a fotografia. Então não precisa dar vários disparos. Você pode muito bem analisar a fotografia. O que eu posso melhorar? Isso aqui eu posso melhorar. Eu vou lá e tiro outra foto, ao invés de só ficar dando um disparo atrás do outro, sem motivo nenhum. Então, o tempo inteiro eu tava ali, ó, falando com a minha modelo, não, peraí, vamos melhorar isso. Aí, às vezes, eu tava lá, não, assim não tá bom, vamos melhorar um pouquinho mais. E aí, eu ia lá e eu movia ela, porque a ideia era essa, tipo, eu tinha ali o que eu precisava fotografar e eu só precisava ir modificando até que ficasse bom no nível que eu precisava, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma dica maravilhosa que eu deixo aí pra vocês, para vocês poderem abrir um pouquinho mais a mente de vocês e serem mais criativos e pensarem mais sobre as oportunidades que vocês têm até mesmo dentro da casa de vocês. Não só ficarem presas ali no beabá de tipo, ai meu Deus, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, não sei o que, não sei o que lá. Não, gente, vamos testar o que tem dentro de casa. Usa uma cortina, usa um confeite de bolo, igual eu, por exemplo, fazia para poder pintar, né, o corpo e deixar parecendo que tava dourado o corpo e tal. Vamos usar ali a própria cama para poder fazer umas fotos legais. Vamos utilizar coisas aí que a gente tem realmente para conseguir ser mais criativo. Isso vai te tornar muito mais livre para você conseguir ser quem você é, porque isso eu acho que é muito importante também. Então é isso, gente. Um beijo e eu deixo aqui essa dica com vocês. Tchau, tchau!